crer, tudo é possível, somente crer. Vamos cantar nada a temer, nada temer, nada temer. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, clamamos a Tua bênção, a Tua graça, a virtude do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas fraquezas, debilidades, pois somos indignos, Senhor. Mas com Tua graça e misericórdia, o sacrifício remidor do Calvário, nós nos colocamos na Tua presença e entramos naquela sala celestial. Pai, fizemos o requerimento da Tua graça, da Tua palavra, com louvores, com adoração. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor abra a palavra para nós, reparta o pão da vida sobre nós, derrama deste maná, Senhor, e abençoa com Teu Espírito Santo, de tal forma que surja curas, milagres, transformação, o poder da Tua vida sobre nós, Pai. Nós clamamos e pedimos a Ti, ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, nós clamamos, abençoa meus irmãos. Senhor, eu repreendo todo mal, todo espírito contrário e imundo, que tenta atrapalhar o andamento do culto, das bênçãos serem entregues, está repreendido no nome do Senhor Jesus. Todo mal que traz sono, perseguições, distrações, perturbações, tudo isso está repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda atenção esteja voltada à Tua palavra e de tal forma que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Eu tenho por título desta mensagem, Ferro e Barro. Pedi para o irmão Joabe fechar essa porta, irmão Joabe. Muito obrigado, irmão Joabe. Daniel 2, verso 44. Todos acharam? Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra. Nós cremos e louvamos ao Senhor. Torna vivo, uma vez mais nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se sentar, irmãos. Eu tenho as mensagens, a festa das trombetas e a mensagem o rapto. E esse trecho que nós lemos na palavra de Daniel, capítulo 44, foi aquele episódio quando Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele ficou perturbado com o sonho que ele teve. Então ele chama os caldeus, os sábios do seu reino, os astrólogos, os místicos, os videntes, e ele exige a interpretação dos seus sonhos, mas ele havia esquecido o seu sonho.
e o pouco que ele lembrava ele não queria contar, porque ele tinha medo que aqueles homens o enganassem, e ele estava muito afligido. E eles tentam enrolar ele, então ele dá uma ordem para matar todos os sábios do reino. E os capitães da guarda e os exércitos começam a cumprir a ordem, até que encontram com Daniel, e Daniel pergunta o que estava acontecendo, o homem explica para ele, e ele diz, dá um momento, eu vou falar com o rei. Ele vai na presença do rei e pede um tempo. Então ele volta, isso tudo está em Daniel 2. Ele volta, passa a noite orando com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus dá a visão para ele do sonho que o rei havia sonhado. Então no outro dia ele vem diante do rei, e ele vem com humildade e diz, não é que eu seja mais sábio que os outros sábios, mas o Senhor do céu quer que o Senhor saiba o significado deste sonho. E Daniel começa a contar o sonho que o rei sonhou. No verso 31 diz assim, tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. E essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aleluia. Então, o rei teve este sonho e Daniel traz a interpretação e diz que aqueles eram os reinos que viriam. A cabeça de ouro era o reino babilônico. E depois o tempo foi passando, guerras se levantaram e os medo-persas invadiram a Babilônia, mensagem à escritura da parede, e ali foi o peito e os braços de prata. Depois veio a era do cobre, que foi os gregos, Alexandre o Grande, e isso já era o ventre e as coxas, né, representado pelo metal de cobre. Você percebe que a qualidade do metal vai diminuindo, né? Depois veio as pernas, isso foi de ferro, e foi o reino romano, e perdurou ali desde antes de Jesus, depois dos gregos, e foi até os dias de hoje, onde está o pé, então com ferro e barro. Tudo isso fala do tempo dos gentios. Na Bíblia nós vamos ver o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. Gentios somos nós, é o nosso povo. Esses reinos que nós estamos falando são reinos gentios, não é o povo judeu, é o povo gentil. Então, essa cabeça, esse braço, o ouro, prata, cobre, ferro, e os pés de ferro e barro, é o tempo dos gentios. É o reino que os gentios dominam sobre a terra. Este tempo dos gentios vai até o fim dos dias, vai até a noiva ser arrebatada, a grande tribulação, e o mundo ser completamente destruído e entrar o milênio. Então vai esse tempo dos gentios. Desde lá da Babilônia, começa então, e termina nos nossos dias hoje, com os pés com barro e ferro. A plenitude dos gentios, irmãos, é aquilo que nós pregamos no culto passado, que é o período da graça, né? Começa ali as 7 eras da igreja, após o Senhor Jesus Cristo. Este é a plenitude dos gentios, é quando os gentios são chamados para aceitar o Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Então ali está a plenitude dos gentios, e ela termina com o arrebatamento. Então, quando a noiva de Cristo ser tirada da terra, o Espírito Santo que foi derramado sobre os gentios irá com ela. E a misericórdia que existe hoje sobre nós se extinguirá. Não haverá mais cura divina,
línguas estranhas, ou profecias, ou os dons do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa. Se existem pessoas boas neste mundo hoje, é por causa do Espírito Santo. Então não existirá mais pessoas boas. Deus se voltará a tratar com os judeus e tem a sua maneira de tratar com os judeus. Eles vão receber isso também. Mas este mundo gentílico, esse mundo gentil, ele não terá mais a graça, a misericórdia de Deus. Então é onde o diabo terá liberdade para trazer a grande tribulação sobre a terra, que é aqueles 3 anos e meio que nós falamos no culto passado. Nas últimas semanas eu me assustei bastante com alguns acontecimentos relacionados ao Papa que nós temos hoje, o Papa Leão XIV. No dia 15 de outubro deste ano, o Papa recebeu de presente um cavalo branco. E no culto passado nós falamos sobre isso, o que representava aquele cavalo branco e todas as cores, e que no final, na 4ª era, no final da 7ª era, no 4º selo, estaria o cavalo amarelo, que é a junção de todos essas outras 3 cores, o branco, vermelho e preto. E o Papa, recebendo este cavalo branco, logo em seguida ele me traz uma notícia que veio essa semana, justamente evidenciando essa doutrina do cavalo branco do passado. Foi no dia 4 de novembro deste mês, o Papa me vem com uma notícia dizendo que Maria não era mais a intercessora ou a redentora, como justamente preguei no culto passado, denunciando isto. Ele vem dizer que agora só Jesus Cristo é o único Salvador. É verdade, mas deixa eu te dizer, é um cavalo branco. Por que ele fez isto? Porque ele abandonou anos e anos, centenas de anos de dogma católico para se achegar aos protestantes, aos evangélicos. Por que ele fez isso? Então nós vamos olhar para a palavra e nós vemos há quanto tempo o irmão Brana vem falando, numa época onde não fazia nem sentido o que o irmão Brana falava, sobre concílio ecumênico. Hoje já se teve muitos concílios ecumênicos, as denominações já mudaram muito, e para isso hoje, para elas é comum. Porém, nos dias que o irmão Brana pregava isso, era até estranho falar uma coisa desta. Ele pregava dizendo que o romanismo, o catolicismo iria se unir com os protestantes, com as igrejas, e a velha mãe iria unir as suas filhas, e assim teria um concílio mundial de igrejas, E que este seria um dos sinais que iria acontecer antes, nesse período final, antes do arrebatamento, e é o que iria ter forma na grande tribulação. Veja, a palavra fala muitas vezes sobre a besta, e a besta é um poder religioso, político e monetário, financeiro. Esses 3 poderes juntos formam um grande poder que domina o mundo. Essas 3 linhas dominam o mundo. Então, Roma, ela tem este poder eclesiástico, religioso, financeiro e político. Ela tem essa influência política sobre o mundo. E ela, juntando as igrejas, ela faz o que ela começou lá atrás, no ano 300, unindo os cristianismo, todo o povo cristão, com os pagãos. E isso dá a imagem, a forma a esta besta. Na mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Brana, ele diz assim: na astúcia, como ele disse, viria como lisonjas. E o que tem feito ele? Ele está trazendo os protestantes ao Concílio Ecumênico Mundial de Igrejas, o espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os ao matadouro, exatamente como eles fizeram com os outros, na hora para chamar a noiva. Na hora para chamar a noiva. Nós estaríamos vendo isto acontecer. Como?
solto na igreja eclesiástica o Espírito. Solto sobre o quê? Não sobre as denominações, sobre a noiva. Mas aqui você obterá isto: a noiva não passará por aquele tempo. A Bíblia diz não. A igreja passará, mas não a noiva. Não podem vocês verem isto, ministros? Não podem vocês verem isto, irmãos? O Branham está dizendo: a noiva não passará sobre a grande tribulação. E a forma disso, a união geral das igrejas, não só a união das igrejas, mas a união de moedas, né? Um dinheiro único, um governo único e uma religião única para todo mundo. E isso vai trazer à tona um discurso que nós vemos lá em Tessalonicenses 5. Diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que eles buscam? Paz e segurança. Como você vai obter isto? Unindo estes poderes, estes recursos. Uma moeda única para o mundo acaba a fome. Uma religião única no mundo acaba as divergências. Um governo único, ideologias diferentes, né? Esquerda, direita, acaba essas divergências. Porém, o pé desta estátua é barro e ferro. E barro e ferro, irmãos, não tem liga, não se mistura, não cola. Justamente as bases do governo e da religião gentílica está desta forma, com os pés, com barro e ferro, onde não há liga, não se conecta, e será destruída por aquela pedra arrancada sem mãos. Aleluia? Vamos continuar aqui. Isso, pega bem isso, não se fecha, e são dois poderes. Isso tem várias linhas, né? Você pode aplicar isso e entender isso como socialismo e o capitalismo. São separados, são ideologias, ideias diferentes, distintas, porém estão no mesmo balaio hoje, né? Pessoas de esquerda e pessoas de direita estão juntas, não se fecham, mas o governo está misturado com isto. E principalmente grave isto: tem duas coisas que não fecham de jeito nenhum e estão misturados: religião e política. Não cola, não fecha, não tem jeito. Mas você vai ver o nosso Senado cheio de religiosos, né, lutando, tendo as suas boas razões. Porém, é algo que não fecha, não cola. Porque foi o que Roma fez lá atrás. Ela uniu a política com a religião para dominar todo o império. E de um império que governava pela política, pelo reinado, passou a governar por um reinado papal. Um reinado religioso. Observe o desprendimento destes espíritos eclesiásticos. Agora, 20 anos mais tarde, após a Grande Guerra, nós vemos o desprendimento do espírito eclesiástico sobre o quê? Sobre o sétimo selo e a sétima trombeta do judeu. Veja, o homem sendo lançado da igreja, o que é isto? Se unindo com um grupo eclesiástico. E o movimento ecumênico e com um concílio mundial de igrejas tem dirigido cada homem em que aquela coisa se afirma. Ora, você tem que render todos os seus ensinamentos evangélicos e coisas. Como podem dois andarem juntos, a não ser que estejam de acordo? Eles não podem. Jesus disse que não podem. E como pode uma igreja metodista e batista andarem juntas, doutrinas diferentes? Como pode a igreja de Cristo andar com os presbiterianos, doutrinas diferentes? Como pode os católicos andarem com os protestantes, os evangélicos? Como podem, preste atenção, os protestantes andarem com os protestantes? Não cola, não fecha. Porque são doutrinas distintas, pensamentos diferentes, doutrinas de homens e, por vezes, doutrinas de demônios. Não estou falando de igrejas, irmãos,
das pessoas que frequentam essas igrejas, mas estou falando dos sistemas religiosos que existem. E todo sistema religioso é do diabo, é filha da grande meretriz. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. Então, como pode se fechar? Eles têm divergência entre si. Assim como direita e esquerda na política, assim como ideologias como feminismo e o patriarcado, né? São ideias diferentes, são doutrinas diferentes, pensamentos diferentes que não se fecham, mas estão misturados. Porque não há uma verdadeira crença nem mesmo nisto. Mas olha o que o irmão Branham diz. Porém, a noiva pode andar com a palavra, que é Cristo. Deve ser em acordo, não o sistema eclesiástico, mas a palavra. Você tem que concordar com a palavra para andar com a palavra. Assim disse Jesus. Aquele que faz isso está correto. Amém? Agora, o que vai contra os sistemas religiosos é a palavra. Porque para te ter um sistema religioso, primeiro você precisa pisar na palavra. Eu lembro de uma história que havia uma mulher muito feia num reino. Vamos imaginar aqueles reinos antigos e mágicos. E ela era uma princesa muito feia. E ela queria se achar bonita, mas ela era muito feia. Então o seu pai, o rei, mandou fazer um grande espelho mágico para ela, que quando ela se olhasse no espelho, ela se visse bonita. E então deram aquele presente para ela, e ela olhava aquele espelho, e ela era tão bela, tão formosa, tão linda, e ela se encheu, ficou feliz e alegre, e aquele espelho transformava a sua feiura em beleza. E ela se encantou então por um jovem príncipe de outro reino, e mandou cartas e presentes, e queria casar com aquele jovem. E aquele jovem começou a pensar, como é que eu me livro desta? Hein? E aí ele teve uma ideia, mandou fazer um belo espelho verdadeiro, com uma grande moldura, um baita de um espelho, embrulhou num papel bonito, e mandou de presente para aquela princesa feia. E ela recebeu aquele presente tão alegre, feliz, e logo foi abrindo aquele presente do seu amado príncipe encantado. E quando ela se viu naquele espelho, ela espraguejou. Jogou aquele espelho no chão e pisoteou todo aquele espelho e gritou e urrou. É uma historinha. Mas é exatamente assim que a Bíblia é. É um espelho verdadeiro e os sistemas religiosos um espelho encantado, que mostra o que as pessoas querem, que prega o que as pessoas querem ouvir, que vão ficar ricas, que tudo vai dar certo, que é só bênçãos, e mais, tem sinais, prodígios e maravilhas, e se possível for, enganaria até os escolhidos, ao ponto que quando João olhou para ela, se admirou, se encantou, porque é bonita. Porém, quando você toma o espelho verdadeiro, o que eles fazem? Pisam em cima. Pisam em cima. Porque não aceitam, vai contra os seus dogmas, os seus credos e principalmente tradição. Agora, o que é um concílio ecumênico, para que todos entendam? Concílio ecumênico é uma reunião de diferentes homens com diferentes religiões, que se reúnem com um propósito de discutir seus credos, costumes, seus dogmas e tomarem uma outra direção. Deus é Deus e não muda, sua palavra é a mesma, Foi escrita ao longo de 3.000 anos, terminou ali em João e Apocalipse, e é a mesma até hoje. Não mudou nada, a doutrina que Paulo nos ensinou é a mesma até os dias de hoje. Porém, os concílios que existem, eles se alteram. Eles mudam a doutrina, o entendimento, as interpretações. Interpretação, qualquer um pode dar interpretações. Então pode dizer isto é aquilo outro. E se a igreja aceita, as pessoas aceitam, comem aquela lavagem. Porém, quando você toma a palavra de Deus como ela não é de particular interpretação, mas é por discernimento, é por revelação. Amém?
Quando você toma a palavra como ela é o que é e pronto. E eu estou aqui, a própria palavra de Deus, ela é o próprio intérprete. Você lê a palavra, você não entendeu, continue lendo. Ela mesma vai se explicar. Amém? E é necessário que tenhamos a revelação, isto é, o Espírito Santo, em nós para nos dar esse entendimento. Agora, esse entendimento só vem quando você concorda com a palavra. A partir do momento que você discorda da palavra, você tem uma denominação, um sistema religioso. A partir do momento que o Espírito Santo deixa de ser o líder da igreja e passa a ser uma pessoa, você tem uma denominação. Porém, a noiva de Cristo, ela recebe a palavra como ela é. Ela não quer se ajustar, ela não quer dar jeitinho. Ela se confronta e ela se arrepende de seus pecados e ela se ajeita à palavra. Como Eliseu que recebeu o manto de Elias e não levou o manto para um alfaiate ajustar ao seu tamanho. Mas ele pegou aquele manto e ele se ajustou ao tamanho do manto de Elias. Amém? Assim é a noiva de Cristo. Assim que nós devemos viver. Essas duas coisas não se misturam. E nós estamos vendo este barro e este ferro tentando se ligar. Porém não se conecta, não liga. E vai ser destruído. O irmão Branham, ele continua dizendo assim: observem atentamente agora. Estes demônios sobrenaturais estão sob os auspícios de uma nação unida, grupos unidos no Oriente e o Ocidente, exatamente como o pé direito e o esquerdo da imagem que Daniel viu. Como eles não concordariam e se misturariam um com o outro. E a palavra Eisenhower, durante aquele tempo, Eisenhower significa ferro e Khrushchev significa barro. Eram dois políticos nos anos 60 nas Nações Unidas, e em plena Guerra Fria, um lutando por capitalismo e outro por socialismo. E ele tirou o seu sapato e bateu na mesa. Quando as Nações Unidas, foi Khrushchev quem fez isso, tirando o pó, reticências. A irmã Branham diz: poxa, a hora em que estamos vivendo, a igreja e sua condição, mas graças a Deus, há uma pequena noiva se aprontando, que não está longe, apenas espere. E eu não sei quanto tempo, não sei quanto, ninguém sabe quando, mas sabemos que está perto. Estes dois espíritos, estas duas bestas, elas estão se formando e se unindo. Estes dois poderes, dois pés, e os pés misturados com barro e ferro. Um poder que era a Roma imperial, e só ali as pernas, se transformou nos pés, uma Roma papal. Unindo o poder político, religioso e o dinheiro do mundo. Apocalipse 13. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Procure na internet, no nosso canal, a mensagem Nomes Blasfemos. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O Branham diz que essa chaga mortal foi Lutero, quando se levantou e trouxe o rompimento sobre a Igreja Católica. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Quanto tempo dá 42 meses? 3 anos e meio, a grande tribulação. Exatamente a última parte da semana de Daniel que falta.
E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido-lhe fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem os adora? Quem não está no livro da vida do Cordeiro. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Continuando, aqui fala de uma besta, de um poder, né? E logo começa a falar de outra besta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Mas vamos pausar aqui e vamos pular para Apocalipse 17. Podemos começar a ler no verso 13 em diante. Depois eu volto nesse versículo que nós paramos. Eu quero mostrar uma besta, uma parte do ferro, e depois uma outra parte, que podemos dizer que é o barro, mas isso tudo está misturado e não são só uma coisa. Mas aqui nós vamos ver estes 2 poderes de uma forma bem clara. Veja, Apocalipse 17 agora, verso 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mesma descrição que nós vimos no comecinho de Apocalipse 13, certo? E a mulher que estava vestida de púrpura escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e das imundícies da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com a grande admiração. Hoje ela está embriagada com o sangue dos santos. Isto foi 68 milhões de cristãos que a Igreja Católica matou ao longo das 7 eras. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir ao abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ou seja, uma sucessão de homens no cargo do poder, vestidos de branco, com uma coroa e se assentando no mesmo trono. Isso está por já 2000 anos praticamente, então, né? Aqui há um sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. 7 montes. Há só uma cidade no mundo que tem 7 montes: Roma. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Isso se cumpriu no último Papa, onde tivemos 2 papas, um renunciou e o outro perdurou. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso fala de presidentes que se aliam a ela. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas.
Você percebe que a própria Bíblia está se explicando? Amém? As águas que viste, ele mostrou uma figura, né, da grande prostituta. As águas são povos, nações, línguas. A Igreja Católica está espalhada sobre todo o mundo. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e os porão desolada e nua. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia e que deem à besta e o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Você sabe qual é o menor país do mundo? O Vaticano, que é constituído só por uma cidade. É o menor país do mundo, tem um rei e tem um governo religioso. E está assentado sobre 7 montes. Eu lembro quando o pai esteve em Roma, ele perguntou para a guia, né, onde é que estão os montes? Onde a prostituta está assentada? E ela levou um susto. E aí ele perguntou de novo, né? Não, é 7 montes em volta de Roma. E ela começou a mostrar os montes. Ali está a colina tal, o monte tal, e havia 7 montes em volta de Roma. Todos eles têm um nome bem específico também. Vimos a mesma descrição dessa primeira besta, que começa a explicar em Apocalipse 13. Agora vamos voltar a Apocalipse 13, verso 11. Veja a outra parte. E vi subir da terra outra besta, outro poder, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Primeira besta, Roma imperial, se transforma Roma papal. Né? Segunda besta, se levanta das águas de povos, nações, e tem a aparência de um cordeiro. Estados Unidos, irmãos. É esta besta que tem a aparência de um cordeiro. Por que um cordeiro? Porque os Estados Unidos é um país evangélico. Ele é um país protestante, fundado sobre o discurso de liberdade. Né? Foi fundado assim. E se você procurar e ver, o irmão Branham mostra isto, que tudo na nação dos Estados Unidos tem o número 13. As suas bandeiras têm 7 estrelas, 7 listras, 13 colônias. Tudo está ligado ao número 13. Né? E volta a ser ela levar ao papal, ao catolicismo, porque seus reis, os seus xerifes e seus presidentes, já há um bom tempo, todos eles são católicos. Então você tem um país que é protestante, evangélico, com um governo católico. Né? E aí, continuando, vamos vendo. Vamos voltar no verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Né? E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Há pouco tempo, este ano, Israel entrou em guerra, os Estados Unidos levantou 2 caças e derrubou fogo do céu e logo acabou com a guerra. Não é? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isto é, um sistema político, religioso, financeiro, único, mundial. Esses sistemas religioso, papal e Estados Unidos vão se unir
para levantar um controle mundial, um controle único, um governo único mundial. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou um nome da besta, ou um número do seu nome. Vamos parar um pouquinho aqui. Por muito tempo, se falava muitas besteiras sobre isso, né? As denominações. Mas quando o irmão Brana vem e fala isso, mostra isso, ele diz que um sinal na mão é um acordo, é um aperto de mão. Um sinal na testa é a concordância, uma doutrina. Não é uma marca que vão fazer uma tatuagem na sua testa com um número. Não, é você concordar, estar de acordo com o sistema deles. É você apertar a mão. É um chip. Irmãos, tem chip para tudo que é lado. Vocês tudo tem celular aí. Cada celular de vocês tem um chip. Não é isso a marca da besta. Porém, a tecnologia ela serve para o controle social. E isso é real e nós já estamos vendo acontecer. Justamente já se fala sobre implantes de chips, mas não tem nada a ver com isso. Muito embora tenha a ver também, porque nós somos barro e não conecta barro com ferro. Mas nos nossos dias estamos vendo isso acontecer. Pesquise, você vai ver que já existem implantes e microchips que se coloca no cérebro e faz a pessoa andar novamente, né? Fazendo prodígios, sinais que competiriam ao Espírito Santo fazer, estão fazendo. E não só isso, meus irmãos, mas você vê hoje a tecnologia avançada de tal maneira que chega a fazer oposição ao sobrenatural de Cristo. Logo as pessoas vão estar pegando o som e colocando no chat GPT para ter uma interpretação. E isso faz com que as pessoas deixem de orar, deixem de ler, deixem de receber e se conectem cada vez mais com tecnologia e não com o Espírito Santo. E isso coloca as pessoas presas num sistema. Mas o crente pode dizer, mas pastor, eu nunca vou concordar. Sabe quando você baixa um aplicativo no seu celular e ali tem um monte de documentação para você ler e tem a opção de ler, concordo, ou pular, né? Você clica ali ou ler tudo e passa 2, 3 horas lendo todas as letras miúdas. Ou então você apenas clica ali em concordar e passa para a próxima parte. Vocês me entendem o que eu quero dizer? Todos vocês clicam no pular, né? E estão concordando. A gente nem sabe o que está escrito lá. E lá nas letras miúdas, o diabo é legalista. Vai ter alguma coisa. Tenho certeza disso. Não digo isso para os nossos dias agora, hoje, mas o cenário está pronto. Lá na frente isso vai estar. Quem não concordar com aquele sistema não vai ter o aplicativo. Que nosso dinheiro já tem se tornado digital. Hoje nós temos aqui no Brasil o Pix, que é uma transação, uma transferência de valores totalmente digital. E está mudando para o Drex. Isso está acontecendo atualmente, né? Eles estão atualizando esses sistemas e eles não estão conseguindo fazer o sistema aqui no Brasil e muito provavelmente vão buscar tecnologia do exterior, dos Estados Unidos, para implementar esse sistema. Então, sim, a tecnologia está dando base para este controle social e governamental da besta. Nós estamos vendo a coisa acontecer. Aqui há sabedoria, verso 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu pedi para separar uma imagem, se os irmãos puderem colocar ali. Essa é uma coroa tríplice que há no Vaticano, e está escrito Vigari Filis Dei nela. E nessa coroa, você tomando essas letras, transformando essas letras em algoritmos romanos, você vai ter esse número 666. Recentemente, se você pesquisar por essa coroa, o Vaticano vai dizer que ela não existe. Porém, o irmão Brana tomou o conhecimento dessa coroa justamente por uma publicação de uma revista do Vaticano. Só que quando levanta a polêmica, né? Aí sumiu. Ninguém mais sabe onde está essa coroa. Não existe, é historinha.
Está aí, quem quiser crer e acreditar, 666. E por que Vigário Filis Dei? Porque o anticristo, ele se posiciona, ele se coloca no lugar do Filho de Deus. Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 13 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia, para você entender bem, é quando a pessoa se desvia sem deixar de ser crente. Ela se desvia da palavra, mas ela continua crente. Ela continua com um cavalo de batalha com sua doutrina. Isto é apostasia. Então, o homem da apostasia é este. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o anticristo, é aquele que se assenta num trono e que se tem como acima da palavra de Deus e se manifesta como no lugar do Filho de Deus. Mateus 24, nós vemos essas descrições também. Mateus 24, que diz assim, no verso 10: neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diz comigo, o meu não. O meu não. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando você ler a tua Bíblia, leia conversando com ela. Quando você assistir um filme, assista um filme conversando com ele. Quando aparecer coisas imorais, não concorde com aquilo. Quando o diabo apresentar algo ali diante de você, não aceite aqueles espíritos. Primeiro, o cristão nem deve estar vendo essas coisas, né? Mas se caso você ver algo assim, faça oposição na hora. Diga, o meu não. Eu não faço parte disso. Porque quem cala, consente. E o diabo, para lançar suas maldições, ele precisa primeiro mostrar o seu plano. E como ele faz isso? Ele mostra de forma de comédia, de forma de romancezinho, de desenhozinho, e as pessoas aceitam espíritos de homossexualismo, de adultério e de tudo que é coisa ruim, porque não se opõem àquelas coisas. Continuando, vamos voltar ao raciocínio. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pulando para o verso 24, porque surgirão falsos cristos. Cristos é ungidos, mensagens ungidos dos últimos dias. Leia essa mensagem. E falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Misericórdia, Senhor. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. O Cristo está aqui, o ungido está ali, o Salvador está ali, o Salvador está no trono. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, isso foi o Evangelho que saiu do Oriente e hoje está no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão. Aleluia! Glórias a Deus! A noiva de Cristo, ela está firmada, alicerçada na palavra de Deus. Águias, vê longe, e ver esses detalhes, aleluia, tem revelação, voa acima do pecado. Agora, tudo isso que eu estou falando, irmãos, a besta, a grande tribulação, nós não estaremos aqui, porque nós vamos ser arrebatados antes. Há linhas teológicas que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E sim, a igreja como um todo vai passar pela grande tribulação. A noiva não. Diz comigo aí, eu não.
Eles vão passar, eles vão se preparar, vão, pode ir. Mas eu não. Irmãos, nós somos noiva de Cristo, não somos? Qual homem vai deixar a noiva passar tribulação? Qual o noivo vai deixar a noiva passar tribulação para ser redimida? O sangue de Jesus nos redime. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se somos inocentes debaixo do sangue, como vamos ser julgados em tribulação? Como vamos ser atormentados? Deus nos dá o escape antes. Nós, irmãos, não somos o tipo de Noé que ficou na grande tribulação, nas águas do dilúvio. Nós somos o tipo de Enoque, o sétimo depois de Adão. Nós somos a sétima era da igreja, da plenitude dos gentios. Nós somos a última etapa, o último povo. E nós seremos arrebatados. Aleluia! Mensagem um rápido. Me recordo aquela noite quando vi a vista antecipada da noiva, um grupo de senhoristas vestidas corretamente marchando, e na visão estava alguém do meu lado e vi que disse que isto era a vista antecipada da noiva. Aleluia. Vi que passava por este lado, logo deram a volta e logo vi as igrejas subindo por este outro lado. Veja, primeiro ele viu a noiva e ela passou. Isto é, todos aqueles que no período da graça foram manifestados nas 7 eras. Eram noiva de Cristo. Morreram, selaram seu testemunho, muitas vezes em arenas. O irmão Brandon os viu aqui, eles passaram. Mas neste tempo, então, agora o irmão Brandon começa a ver as igrejas. E vi as igrejas subindo para o outro lado, e apareceu a igreja da Ásia. E ai, irmão, você não imaginaria a sujeira. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda. Logo ouvi que vinha um som de rock, e era a igreja da América. E não tinha nada de roupa. Tinha algo como um jornal, algum papelzinho cinza que conservava junto ao corpo na frente e bailando ao ritmo de rock and roll, a senhorita América, a igreja. E eu estando de pé ali, em sua presença, pensei, ó Deus, se como ministro isso é o melhor que podemos fazer, você imagina como me sentiria? E pensei, Deus, se unicamente pudesse escapar daqui, se tudo o que temos feito, isso é o que temos produzido, se é isto. E logo passaram aquelas mulheres, mexendo-se para todos os lados, e com os cabelos curtos e caras pintadas, e elas se vendo, devendo ser virgens para Cristo. E quando passou, eu voltei a cabeça, porque tão somente em ver a parte dianteira, pois a parte traseira era demasiadamente vulgar. E passaram, e eu voltei e chorei. E estando ali em sua presença, e elas sabendo que eu era um ministro da igreja, e isto era o que havia produzido, disse, ó Deus, não posso contemplar essas coisas, deixe-me morrer, deixe-me desaparecer. E quando passou, cada uma continuava até certo ponto e desaparecia. E somente se ouviu o som delas. Logo, ouvi algo firme, adiante, firme, adiante. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz à igreja, firme, adiante, firme, adiante. Então olhei e eis que vinha aquele grupo de senhoritas santas, exatamente como eram, todas corretamente vestidas, seus cabelos caindo ao longo das costas, eram damas limpas e bem arrumadas, marchando segundo o ritmo do evangelho. Ela era a palavra. Parecia que havia uma de cada nação, enquanto as contemplava, e em vez de ir para baixo, as outras iam e caíam no precipício. Em vez de ir para baixo, esta subia. E notei, 2 ou 3 delas estavam saindo da fila. E eu lhes gritei, fiquem na fila, fiquem na fila. Então me passou a visão, e eu estava no quarto gritando, fiquem
na fila. Permaneça na palavra. Não se desvie, porque este espírito anticristo, este espírito de Laodiceia, ele não ataca denominações ou sistemas. As armas do inferno estão voltadas para a noiva. Esses espíritos atacam você, eu. E ele se infiltra, não como um cavalo amarelo, nós o identificaríamos fácil. Não como um cavalo preto, nós o identificaríamos fácil. Não como um cavalo vermelho, nós suportaríamos. Mas vem como um cavalo branco, com um bom discurso. Só Jesus é o Salvador. Nós concordamos. Mas se eles abrem mão de algo tão precioso na sua doutrina, pode ver que a igreja protestante está abrindo mão de algo também. De algo precioso na sua doutrina. São acordos, irmãos, são política. Uma vez um pastor me deu um livro católico. Um livro sobre a doutrina católica. Um livro católico para católicos, né? E lá tinha um trecho que dizia que o catolicismo, ele aceita todas as igrejas que fazem o batismo trino como parte da igreja católica. Ele assimila as igrejas que têm o batismo trinitariano como parte deles. Então, ali havia uma grande lista de muitas igrejas que faziam parte, né, que eram igrejas co-irmãs da igreja católica. Evangélicos, nomes de igrejas evangélicas. Eu lembro meu pai contando sobre um concílio que houve nos Estados Unidos, e se não me foge a memória, o irmão George Smith estava neste concílio, ele foi presenciar para ver o que ia sair, e lá neste concílio que aconteceu, não me lembro agora se foi no Canadá ou nos Estados Unidos, houve uma grande discussão sobre este assunto, sobre uma religião única, sobre a união das igrejas, sobre um abrir mão de algo, outro abrir mão de outra coisa. Houve essa discussão como essa que nós estamos falando, como nós estamos vendo acontecer. E de repente alguém falou, o nosso grande empecilho, a denominação que vai nos incomodar é os adventistas, por causa do sábado. Né? E de repente alguém se levantou e disse, não, os adventistas estão dos nossos lados. E alguém levantou um livrinho deste. Esses aqui vão nos incomodar. Amém. É a mais pura verdade. Porque nós não estamos nem aí para a política. Nós não estamos nem aí para a denominação. Não somos uma denominação e não precisamos de nenhuma denominação. Não há outro pastor em cima de pastor. Nós estamos pela palavra. Doa o que doer, custe o que custar, nós estamos pela palavra. Se a noiva de Cristo se une a algo, é a palavra de Deus. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Aleluia! Glória a Deus! Amigos, tratemos todos de estar ali naquele dia. E Deus lhe abençoe. Tem sido falado e tem que suceder e sucederá o rapto. Irmãos, ninguém quer morrer, ninguém quer estar perdido. Deixe-me lhe dizer, seja o que for que você faça, não importa a frequência com a qual você assiste à igreja. E isso é bom, não tenho nada contra isso. Você deve assistir à igreja, porém ponha a um lado as tradições e continue subindo em Cristo. Porque um destes dias vai soar a trombeta. E você se encontrará selado com a marca da besta e nem conhecerá o que é. Senão, quando for demasiadamente tarde. Isso é exatamente a verdade. Deus lhe abençoe. Amam vocês ao Senhor Jesus? Amém. Recordem o que tenho dito. Recordem.
estamos na última hora. Como assim, pastor? Vão ter a marca da besta e não sabe? Você sabe? Ou você tem a marca de Cristo, ou você já tem a marca da besta. Ou você tem o Espírito Santo, ou você já tem a marca da besta. É isso. É simples assim. Ou você está selado em Cristo, ou você já concordou com o mundo. E o que o Espírito Santo faz em nós é nos tirar do mundo. O que as denominações fazem hoje é colocar o mundo para dentro da igreja. É ser igual ao mundo, ter mais membros, ter mais jovens. Agora, o que o Espírito Santo faz é tirar o mundo de dentro de nós. Tudo. Te custa tudo. Te custa tudo. Você quer morar no céu? Te custa tudo. Todo o seu ser, todas as suas forças, todo o teu pensamento, toda a tua ânsia por Deus precisa estar nisto. Você precisa amar o Senhor acima de tudo. Ter o Espírito Santo é abrir mão de todo o pecado, de toda convivência com o pecado, de tudo que te conecta ao mundo pecaminoso de Satanás, mesmo que seja religioso. Mesmo que seja bom, nós precisamos abrir mão. O arrebatamento está à porta. Vamos acordar, vamos concordar de estar lá. Vamos combinar de nos encontrarmos ali. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós estamos marchando. A hora é tardia. Tem se passado o tempo. E os sinais estão gritando, irmãos. Poderoso Deus, Pai Santo Eterno, eu não preguei isso para nos assustar, Pai. Isso não nos assusta, Senhor. Mas isso assusta aqueles que estão servindo o diabo. Essas condenações que estão em Apocalipse é para aqueles que estão seguindo o falso profeta, é aqueles que estão seguindo Satanás. Nós, Senhor, estamos olhando para o alto e estamos gritando como o irmão Brana: permaneça na fila, permaneça na fila, entre na fila. E, Senhor, se nós pudermos, Pai, tirar um que está indo para o inferno e colocar nesta fila que está indo para o céu, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos posicionar, a posicionar nossas casas. Ajuda, Senhor, a posicionar nossos filhos, Pai, aqueles que nós amamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o sal desta terra, a viver o Teu Evangelho, a Tua graça. Ajuda-nos a ser como um Daniel na Babilônia, Pai, que não se prostrou aos caprichos do rei, mas com discernimento e sabedoria sabia onde estava. Pai Santo Eterno, tira-nos desta Babilônia, tira-nos desta confusão, tira-nos desta Laodiceia, Pai, tira-nos deste mundo, Senhor. Nosso coração está clamando por aquela hora, onde seremos transformados, glorificados, e estaremos partindo, Pai, rumo ao nosso lar, à nossa casa. Como Abraão procurava aquela cidade, ó Pai, nós estamos tão perto daquela cidade agora. E há tantas coisas, tantas minarias, tantas bobiças que o diabo lança pelo caminho. Tira toda a distração, Pai. Tira todo o entretenimento, Senhor. Tira toda a prisão espiritual que o diabo tem lançado sobre teus filhos, Pai. O Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que sara. E que possamos, Senhor Jesus Cristo, sacudir esta poeira e olhar para cima. É hora de estarmos com as nossas vestes brancas, posicionados, marchando, porque estamos para ser arrebatados.
Pai, é hora de desespero, é hora de comparar as nossas lamparinas, Pai, e conferir se há azeite suficiente. É hora de entrarmos em aflição, é hora de aplicar o sinal, Pai. É hora de colocarmos o sangue do Senhor Jesus Cristo no umbral das portas da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso coração. Senhor, prepara-nos, Senhor, para este momento, esta hora tão grandiosa que é para o teu povo. E ó Pai, é tão doído pensar nisso, mas como foi nos dias de João Batista, Pai, que Elias veio e não perceberam, assim está sendo nos nossos dias. Elias já veio e não perceberam, a noiva está indo e não vão perceber. Oh Pai, belisca as nossas consciências, acorda-nos, Pai, torna a nossa vida difícil para que possamos tomar posição. Nós não queremos as facilidades deste mundo, nós não queremos as tonterias desta terra, mas Pai, queremos olhar para o alto e saber que a nossa redenção está próxima. Senhor Jesus Cristo, ajuda este povo chamado noiva. Ajuda meus irmãos desta mensagem, Pai. Ajuda os pastores, Senhor Jesus. Nós queremos nos posicionar, nós queremos fazer o que é certo e ter um coração sincero para contigo. Usa de misericórdia, nós clamamos. Usa de misericórdia, ó grande Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a sua vida em ordem. Não é hora de brincar de igreja.